Olá, meus amigos do canal G. Vital. Mais um vídeo aí para o nosso crescimento. E você está vindo aqui no nosso vídeo, né? Estou aqui querendo que você leia tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Eu não gosto de fazer vídeo aqui, não gosto de fazer vídeo citando pessoas, não gosto nem de falar diretamente de política partidária. Mas tem coisas que eu me sinto covarde se eu não falar. E essa frase aqui, ela foi dita pelo Lula. Eu vou te mostrar aqui um vídeo curtinho, onde o Lula vai citar aquilo que ele está confessando que eles aprenderam historicamente a combater. E aí eu quero perguntar a você se ainda, o que está faltando para a gente entender que essa guerra é contra Deus. Acesse qualquer vídeo meu aqui para você ver se eu não tenho mostrado historicamente com documentos, com fatos, para tentar mostrar isso. Mas vamos analisar aqui. Eu quero te pedir, se possível, tá aqui o nosso Pix. Se você acha que esse trabalho vale a pena, se está te ajudando, por favor, contribua conosco aí por esse trabalho. Aqui está um telefone que eu deixei aqui para um contato pessoal entre a gente, para a gente conversar. E te peço, acesse aqui a nossa playlist e conheça os bastidores do mundo. Mas vamos lá, vamos ao vídeo e você vai ver que coisa absurda. Mas é preciso que a gente rediscuta o discurso da esquerda. É preciso que a gente repense o que a gente quer e como a gente vai fazer para conquistar. Muitas vezes a direita ela tem mais facilidade do que nós com o discurso fascista. Depois eu vou comentar sobre essa mentira dizendo que fascismo é de direita, que nazismo é de direita. Mas vamos seguir aqui. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume. Ele está dizendo que no Brasil a esquerda enfrenta o discurso do costume. O que ele quer dizer? Que existe uma direita que fala de costumes, de tradições. Lembrando que quando a esquerda foi criada, a ideia era destruir a cultura ocidental, que era basicamente cristã. Detalhe para você ver. Então, costume aqui é tradição. Vamos lá. O discurso da família. Você está entendendo o que ele está dizendo aqui? Você está vendo aqui? Ele está dizendo que a esquerda ela é confrontada com o discurso da família. E eles precisam aprender a como lidar com isso. Discurso da família. Aí eu pergunto, como pode alguém que é cristão, que crê em Deus, que crê em valores, ainda apoiar, porque ele está dizendo aqui com a própria boca dele, para ninguém dizer que isso é interpretação, é acusação leviana. Mas vamos seguir aqui que tem coisa pior. O discurso do patriotismo. Ou seja, o discurso do patriotismo também incomoda. E eles precisam, então, se refazer, se reavaliar para poder enfrentar esses discursos. Discurso de família e patriotismo. Mas vamos seguir. Olha o que ele vai dizer agora. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Você está entendendo aí? Eles estão enfrentando o discurso de tudo aquilo que eles aprenderam, né, que a gente aprendeu historicamente a combater. Gente, não sou eu que estou falando, não. É o próprio Lula que está dizendo que discurso de família, que discurso de patriotismo são coisas que eles aprenderam historicamente a combater. O que está faltando mais para a gente acreditar nisso? Para você que se diz cristão e apoia esse tipo de regime, esse tipo de ideologia, eu queria dizer para vocês que a minha vida inteira eu votei no Lula. A vida inteira. E o primeiro voto que eu dei na minha vida para alguém foi justamente um voto que eu dei para o Lula em 89, quando ele estava concorrendo com o Collor de Mello. E de lá para cá, minha vida inteira, eu votei na esquerda. A vida inteira. Eu votei em Lula a vida inteira, eu votei em Dilma 2 vezes. Aqui em Brasília, eu votei em todos os candidatos e governadores a deputados, todos eles de esquerda. Mas até que um dia eu comecei a estudar, e um dia eu vou contar aqui o meu testemunho. Por que eu me voltei contra a esquerda? E eu tenho feito um trabalho de alerta. Eu comecei lendo esse livro aqui, Eu queria entender. Tá aqui, Ideologia Alemã, de Karl Marx e Friedrich Engels. E nesse livro, eu entendi claramente, aqui está claro, desde o início do livro, do prefácio, que a ideia é combater Deus. A ideia é tirar Deus do coração do homem. A ideia é fazer do homem a própria divindade. E eu então me surpreendi com isso. E eu fui a fundo.
Eu falei, eu quero entender o que tem a ver Deus com tudo isso. E aí eu li um livro do Karl Marx que fala da origem da família, da propriedade privada e do Estado. Eu tenho um vídeo aqui, acesse. Eu falo do que Karl Marx falava nesse livro. E então eu fui entendendo que a história era outra. E eu comecei a me aprofundar. E aí, gente, eu tive que mudar. Obviamente, eu me entendi, não, eu não sou de esquerda. Eu sou um conservador e não sabia, porque, na verdade, para falar bem a verdade para você, nem esquerda nem direita é de Deus. Mas eu queria que você entendesse que a esquerda ela foi criada como um movimento revolucionário. A esquerda foi criada para fazer, através das revoluções, a derrubada da ordem social que era cristã. Só que aí, para isso, eles precisam usar discursos que vão arregimentar massas, principalmente trabalhadores. Gente, eu tenho feito vídeos constantemente aqui para mostrar isso. Quem criou esse movimento revolucionário foram justamente banqueiros ricos que financiaram Karl Marx e tantos outros. Olha os meus 2 últimos vídeos que eu falo justamente sobre isso. Esses homens pertenciam a sociedades secretas que eram luciferianas. E eles seguem, então, uma filosofia que eles entendem que é a filosofia de Lúcifer. Que Lúcifer veio para libertar o homem da opressão de um Deus que queria limitar o homem. Deus, na visão deles, é o opressor. E Lúcifer é o grande libertador que veio trazer luz aos homens, que veio dar ao homem a sua liberdade, a sua autonomia, que veio fazer com que o homem vivesse todos os seus desejos e desfrutasse de todas as suas potencialidades. Então eles entendem que é necessário libertar o homem desse ser opressor que se chama o Deus dos cristãos, o Deus da Bíblia. Isso está escrito. Daí eles pegaram a doutrina de Lúcifer, que disse para o homem, coma, e você será como Deus. Ou seja, o homem é a própria divindade. Esse livro aqui fala que o homem é o Deus do próprio homem. Mas é necessário que eles consigam colocar isso na cabeça da humanidade. Eles estão conseguindo. E eu falei, meu Deus, como é que eu tô apoiando uma coisa dessas? Eu comecei a perceber que eles criam narrativas para chegar onde eles querem. O próprio Lula está dizendo aqui que família está entre aquilo que eles aprenderam historicamente a combater. E ele está certo, ele não está mentindo, não. Você sabe qual é o objetivo real? É a redução populacional. Eu tenho aqui livros, eu já fiz vídeos sobre isso, eu posso te mostrar. A ideia é que quanto mais você incentivar casamentos do mesmo sexo, menos chance você tem de reproduzir a sociedade. Menos chance tem de nascer pessoas. As feministas diziam isso, principalmente da segunda e terceira onda do movimento feminismo. Unir pessoas do mesmo sexo, incentivar o movimento LGBT, fora outras coisas que estão fazendo quimicamente, que eu não posso nem falar aqui. A Copa do Mundo. Você viu o que aconteceu no Catar? Eu observei isso. Foi proibido até bandeiras que fizessem menção ao movimento LGBT. Qualquer coisa que fizesse menção ao movimento LGBT foi proibida no Catar. E eu pergunto a você, por que a FIFA, esse órgão globalista, não falou nada? Por que os movimentos de direitos humanos não falaram nada? Por que a ONU não falou nada? Por que as entidades globalistas que falam tanto, sabe, contra o machismo, contra a opressão, a discriminação, a homofobia, ninguém falou nada? Eu queria que você, que é gay, que é homossexual, me respondesse. E entendesse que eles estão usando vocês, jogando os homos contra os héteros com objetivos que não é nada, que nunca foi pelos direitos, nunca foi para preservar, para ajudar, para defender ninguém. Eles criam esses discursos porque eles querem outra coisa. A ideia é, quanto mais pessoas do mesmo sexo junta, menos chance tem de se reproduzir. Isso é uma teoria chamada teoria malthusiana. Já estudei tudo isso. Agora, eu queria só também fazer menção aqui do seguinte, que fascismo nunca foi de direita. Se nós estudarmos isso com mais profundidade, eu não vejo ninguém tratar isso com profundidade, com o critério que merece. Porque fascismo, nazismo e comunismo são movimentos progressistas. Progressistas. Todos eles seguem a mesma linha, a mesma ideologia, mudando pouca coisa. Muda o rótulo, muda o discurso, muda as cores, muda a bandeira, mas o objetivo é o mesmo, controle. Tem um fim progressista por trás de tudo isso, que é uma questão espiritual, que eu também tenho tentado mostrar aqui.
todos são progressistas, nenhum deles são movimentos conservadores, nenhum deles defende as bandeiras conservadoras. Mas, na verdade, eles disseram que nazismo é extrema-direita, que fascismo é extrema-direita. Por quê? Porque aí você cria um polo comunista, um polo fascista, e o que é que vai sobrar no meio? Vai sobrar justamente as doutrinas fabianas, o socialismo fabiano, que vem disfarçado de democracia. Eu fiz um vídeo agora recente sobre o socialismo fabiano, assista lá para você ver, sobre o Estado que escraviza, o Estado que te rouba, com a ideia de que está te dando direitos. E por fim, eu queria dizer aqui que quando Lula fala que dentre as coisas que eles aprenderam a combater, está justamente o quê? O patriotismo. Aí o que nos deixa indignado é que ele está declarando que eles aprenderam a combater o patriotismo. É óbvio, porque o socialismo é um movimento internacionalista. Isso era defendido por Lenin, pelos comunistas lá do tempo de Karl Marx ainda. Então você tem aí os movimentos internacionais socialistas, por isso que eles vieram para o Brasil, matando milhares de pessoas lá na Ásia, no leste europeu, com a União Soviética, com a China, com o Vietnã, com um monte de país, e matando lá milhões e milhões e milhões de pessoas, e trouxeram esse lixo aqui para o Brasil. E na época tínhamos militares patriotas de verdade que combateram isso aí, e foram taxados de ditadores, né, de torturadores e um monte de coisa. Agora vem o presidente e declara que eles aprenderam historicamente a combater o patriotismo, quer dizer, não se pode ter pátria. É óbvio, porque eles vão diluindo as ideias com as nossas crianças, os nossos jovens, diluindo através da cultura. Ou seja, você vai tirando todos os valores patrióticos da educação, da formação, da cultura, das novelas, da televisão, das músicas, e vão inserindo alguma coisa que vai anular essa ideia de patriotismo. E aí, pátria vai se tornando símbolo de opressão. Aí eles vão comparar o fascismo com o nacionalismo. Aí todo mundo que defende uma pátria é chamado de nacionalista. Aí vão dizer que os ditadores nazistas, que os ditadores fascistas eram todos nacionalistas. Como se nacionalismo fosse sinal de opressão. Mas aí as pessoas são levadas por esse pensamento. Por quê? Porque Hitler defendia a Alemanha. Porque Mussolini defendia a Itália. Os valores da Itália, os valores da Alemanha. E aí eles falam, tá vendo? São todos patriotas nacionalistas. Aí comparam as coisas e as pessoas caem nesse discurso. Mas esquecem que existem muitos comunistas que também são nacionalistas, que defendem a sua nação, como, por exemplo, Fidel Castro com Cuba. Como, por exemplo, Kim Jong-un lá na Coreia do Norte. A China, por exemplo, são todos comunistas nacionalistas. O fato de defender o nacionalismo não significa que você seja um ditador, não. Eu posso ser um patriota a favor da liberdade, eu simplesmente amo a minha pátria. É o caso dos conservadores. Então eles usam esses discursos e as pessoas não param para pensar, porque também não estudam, não têm interesse, e se levam por isso. E começam a associar patriotismo com ditador, com ditadura. E aí, o que me dói é ver que os militares, as forças armadas, se calam diante disso. Um presidente declara, né, com sua boca, que eles aprenderam historicamente a combater a família, a combater o patriotismo, e ainda tem generais, né, que a gente esperava tanto que se posicionasse, pelo menos para defender a sua própria pátria. E eu fico pensando qual o sentido que vai ter nós irmos num 7 de setembro. Qual o sentido? Qual o sentido? Se um presidente da República declara, aprendemos historicamente a combater os patriotas, e se as Forças Armadas ficaram diante disso, eu pergunto qual o sentido, então, de existir Forças Armadas? Qual o sentido de nós irmos lá prestigiar forças que se calam, que se silenciam diante de um presidente que declara que aprendeu historicamente a combater o patriotismo? É absurdo tudo isso, é absurdo ver cristão apoiando isso, é absurdo ver um presidente declarar isso, que aprendeu historicamente a combater a família e ninguém faz nada. E ninguém faz nada. É triste. Espero que tenha ajudado, que seja útil, que Deus abençoe a todos.